Olá pessoal, estamos aqui para falar um pouco a respeito do arco de torque. Um dos movimentos considerados difíceis na ortodontia é a correção do torque anterior. Isso se dá por alguns motivos, mas principalmente pela força do lábio e da língua que tendem a contrapor esse movimento. Nos arcos contínuos na ortodontia convencional, esse torque é corrigido através de torções no arco quadrado e principalmente no arco retangular, no qual, com essas torções na região anterior, ao serem adaptados ao slot, eles tendem a formar um binário de força, o que corrige o giro desse dente, então faz a correção do torque. Então, a correção vestíbulo, lingual, de coroa e raiz desses dentes. Esse movimento, como eu falei, é considerado um movimento difícil. É difícil de ser executado, porque essas torções têm de ter uma certa habilidade para realizar essas torções. Bom, a proposta do arco de correção de torque anterior, ou arco de torque, é exatamente simplificar e se tornar mais eficiente esse movimento. Além disso, ele propõe também que esse movimento seja mais biológico, certo? Menos agressivo à estrutura dentária e principalmente à raiz. Antes de a gente falar mais do arco de torque, vamos recordar um pouquinho lá da mecânica o que seria um momento de força. Então vamos conceituar o momento de força. O momento de força pode ser conceituado como sendo uma grandeza que representa a magnitude da força aplicada a um sistema rotacional a uma determinada distância de um eixo de rotação. Para a gente entender melhor esse conceito, é mais fácil a gente ver a fórmula matemática do momento, que é momento é igual a força vezes a distância entre o ponto de aplicação de força e o centro de resistência daquele dente ou daquele grupo de dentes. Então esse momento pode ser alterado de duas maneiras. Para que eu tenha o mesmo momento, eu posso aumentar a força e assim eu consigo diminuir a distância para alcançar o mesmo momento, ou o que é mais utilizado na ortodontia é diminuir essa força, já que preferencialmente na ortodontia a gente usa forças bem leves, e aumentar a distância para que eu alcance um momento efetivo para a correção do meu problema ortodôntico. Ok? Bom, na ortodontia convencional, que utiliza os arcos contínuos, como é que eu consigo esse torque? Eu realizo torções, normalmente quando vou corrigir os 4 incisivos, na mesial do canino de um lado e de outro, certo? Então, para eu conseguir um momento, devido à distância do ponto de aplicação de força ao centro de resistência, lembrando que o centro de resistência, quando eu conjugo os 4 incisivos, fica aproximadamente na distal do lateral. Então, a distância entre o ponto de apoio e o centro de resistência desses dentes é muito pequena. Então, eu tenho de usar uma força bem grande para conseguir o momento que eu preciso. E a gente nota isso quando a gente dá esse torque nos arcos contínuos, que adapta nos slots dos brackets dos pacientes. O paciente sente, o paciente reclama, sente uma grande pressão, devido a eu ter de colocar uma força bem considerável para que eu consiga o momento. Isso porque a distância é muito pequena. Com o arco de torque, a gente trabalha de uma maneira um pouquinho diferente. Então, eu tenho os 4 incisivos novamente conjugados, certo? E tenho onde meu centro de resistência desses 4 dentes continua sendo na distal do lateral, só que eu vou apoiar a força que eu vou colocar lá na mesial do molar. Então veja que eu aumento muito a distância entre o ponto de aplicação de força, entre o centro de resistência e o ponto onde eu apoio para realizar essa força. Aumentando essa distância, eu posso diminuir muito essa força e muitas vezes ainda conseguir um momento mais eficiente, que é o que a gente vê na clínica. Mais uma vez, agora com a vista lateral aqui, ó. Então tá aqui os 4 incisivos conjugados. O centro de resistência fica aproximadamente na distal do lateral. Quando a gente conjuga esses 4 dentes, a gente diz que fica na papila incisal, certo? Então, olha onde eu vou aplicar a força, onde eu vou apoiar para aplicar a força. Então, toda essa distância
ajuda a que eu tenha um momento melhor com menor aplicação de força. Ao contrário de quando eu uso o arco contínuo, que eu apoio no canino para realizar aqui a força próximo ao centro de resistência, né? Então a distância é muito pequena, então a força tem de ser muito grande. Com o arco de torque, devido a esse aumento dessa distância, eu consigo diminuir muito, minimizar muito a força e ainda assim conseguir um momento mais eficiente, mais efetivo, que pode diminuir o tempo de mecânica de correção desse problema. Então, como é que a gente faz, como é que a gente aplica essa ideia do arco de torque no paciente na prática? Então, primeira coisa, qual o arco que eu vou utilizar para fazer o arco de torque? Normalmente, nós utilizamos o 0,017 polegadas por 0,025 polegadas de TMA, quando eu tenho até 2 dentes para corrigir. Então, 1 ou 2 dentes eu utilizo esse arco. Se eu tenho 3 ou mais dentes, como por exemplo, vou corrigir os 4 incisivos, eu já utilizo 0,019 ou 0,025 de TMA, certo? Ok. Quanto ao movimento, eu posso ter 2 movimentos com o arco de torque. Um movimento que é conhecido na ortodontia como inclinação descontrolada, onde a coroa do dente vai para um lado e a raiz vai para o outro, o centro de resistência mais ou menos se aproximando o centro de rotação, desculpa, se aproximando ao centro de resistência do dente. Então, se eu quero que isso ocorra, que a coroa vá um pouco para frente no movimento de vestibularização, anteriorize um pouco, e a raiz vá um pouco para posterior, basta que eu deixe o arco sem ser conjugado. A gente diz que deixar o arco livre. Então, eu não conjugo os dentes anteriores aos posteriores. Mas se ao contrário, eu quero um movimento apenas para correção do torque e a posição anteroposterior da coroa do incisivo está boa, está bem posicionado o incisivo, eu posso conjugar com a amarrio de 0,010 de aço de molar a molar, quer dizer, conjugar os anteriores aos posteriores, e assim eu consigo que o movimento seja só um movimento de raiz, corrigindo apenas a raiz. Então, mais ou menos o que a gente quer conseguir desse paciente. Então, veja que o paciente tem uma boa intercuspidação, a gente já observou as guias, só que achou que a inclinação dos dentes anteriores, tanto superiores como inferiores, estão um pouco lingualizados esses dentes, está um pouco diminuída essa inclinação. Então, o que eu quero? Que a raiz vá para trás, mas que as coroas dos incisivos não venham para frente, para não abrir espaço e aumentar o overjet. Certo? Então, eu conjuguei todos os dentes anteriores até os posteriores, e assim eu tenho um movimento apenas de raiz para posterior, corrigindo a inclinação desses dentes, sem grande alteração da relação superior com inferior. Um ponto importante que a gente precisa lembrar é que essa ativação depende do movimento que eu quero. Se eu quero um movimento de vestibularização de coroa ou de lingualização de coroa. Então é fácil lembrar com a seguinte dica: quando eu quero um movimento de inclinação vestibular da coroa, eu ativo para o vestíbulo. Vocês estão vendo aqui que a ativação está para o vestíbulo, o superior já está amarrado, mas a ativação também já está para o vestíbulo. Se eu quero um movimento de lingualização de coroa, aí eu ativo para oclusal. Então, vestibularização, vestíbulo. Então é fácil a gente recordar, lembrar dessa ativação. Então aqui está um exemplo, que onde eu quero esse lateral estava por lingual, a coroa foi corrigida, veio bem a coroa, só que a raiz fica ainda para lingual, por causa da maior resistência dessa região, na região que tem o osso aqui para ser vencido, né? Então tá aqui agora o arco, dessa vez um 17 por 25, porque é só um dente, então 0,017 por 0,025 de TMA, e ativado para oclusal. Assim eu tenho um movimento de coroa para lingual, que não é muito o que eu quero, por estar estabilizado com esse arco de aço redondo aqui, e o movimento de raiz para vestibular. Então veja que em 2 meses a gente conseguiu uma correção adequada, que o volume de raiz já dá para notar aqui sobre a mucosa, sobre a gengiva inserida. Então aqui nós já estamos com o arco retangular já em fase final nesse paciente. Então em 2 meses eu consegui um movimento que
a gente, quando faz com arco contínuo, a gente tem um pouco mais de trabalho, demora um pouco mais para fazer. Ok? Então agora eu vou mostrar um pequeno vídeo aqui para vocês na confecção desse arco de correção de torque, certo? Então, a princípio, a gente utiliza o fio de estabilização, como a gente chama, o 0,20 de aço. Então eu vou contornar a região anterior aí, certo? Estou usando o alicate de la Rose, certo? Para fazer esse contorno anterior, certo? Bom, vou marcar a linha média, certo? Vamos marcar a linha média do arco, do nosso arco de estabilização, e vamos marcar a distal do lateral, mais ou menos no ponto de contato entre o lateral e o canino, bilateralmente, ok? Então tá aí, ó, ponto de contato entre incisivo lateral e canino, marcadinho para a gente fazer a dobra aí do arco de estabilização. Agora, com o alicate 139 ou 130, ou um alicate de sua preferência, eu vou fazer uma dobrinha na forma de um bypass. Para quê? Para que eu desvie a parte anterior desse arco dos slots dos dentes incisivos. Então tá aí. Essa parte posterior do arco aqui vai ficar adaptado nos slots e vai haver um bypass, um desvio dos slots nos dentes incisivos. Confeccionando o outro lado aí. Ok? Então, um bypass nessa região dos incisivos. Agora eu vou dar um contorno melhor na região de canino ali, né? E novamente com o alicate de la Rose. Então, melhorando a forma desse arco, tentando obedecer a forma do arco do paciente. Ok? Então, só isso. Nós acabamos de confeccionar o arco de estabilização do sistema de correção de torque, ou do arco de torque. Então veja que na parte posterior, de canino a canino, ele é adaptado nos slots e no tubo principal do tubo do molar, ok? Daqui a pouco a gente vai ser possível observar isso. E na região anterior, nós não vamos adaptá-los nos slots. Ele fica com um bypass nos slots dos 4 incisivos. Aí quem vai ser adaptado é o arco de correção de torque. Então está aí adaptado, confeccionado, ok? De novo. Então agora nós vamos confeccionar o arco de torque, normalmente com 19,25, certo? De TMA. Isso quando eu utilizo para 4 dentes, como é o caso que eu estou demonstrando para vocês aqui. Lembrando que se forem para 2 ou 1 dente, a gente usa o 17/25. Fiz o primeiro contorno aí, ok? Novamente, marco a linha média. E aí, vou marcar aqui na mesma posição. Quer dizer, na distal do incisivo lateral. Ponto de contato entre canino e incisivo lateral. Marquei bilateralmente. E agora eu vou fazer uma dobra, que é uma dobra bem simples. Vou fazer uma dobra, um desvio, certo? E manter esse arco aproximadamente 30 graus de ativação. Então veja que essa dobrinha serve tipo uma dobra aproximada de uma baioneta, mas que mantém a parte posterior do arco com um ângulo de 30 graus em relação à região anterior. Essa é a ativação ideal para esse arco. Ok? Então tá aí o arco. Então, ó, quando eu descer, ele vai tender a rotacionar, veja que dá para a gente observar, e aí vai dar o torque, vai vestibularizar mais esses dentes, essas coroas desses dentes anteriores. Então agora eu volto ao paciente e vou marcar o ponto onde eu vou amarrar esse arco no arco de estabilização, aquele arco 0,20 que a gente confeccionou anteriormente. Então tá aí o ponto, ó, é no ponto de contato entre o molar e o segundo premolar. Marcado bilateralmente, eu faço apenas uma dobra em 90 graus agora, para que essa dobra retenha o amarrio quando eu amarrá-lo. Pode ser feito com o de la Rose, ou desculpa, com o Nance, mas também pode ser feito com o 139, como eu estou executando aqui. Tá? De um lado e de outro.
Pronto. A confecção do arco é só isso. Então veja que é um sistema bem simples e é bem eficiente. Agora eu vou cortar, deixando só uma pequena retenção para esses dentes, um pequeno stop, para esse amarril, desculpa, um amarril que vai prender o arco de torque ao arco 0,20 que a gente confeccionou anteriormente. Então está aí o arco confeccionado. Então vamos agora adaptar no paciente. Então, voltando ao paciente, que no nosso caso aqui é o taipodonte, eu vou inicialmente, só um minuto, então eu vou inicialmente prender o arco de torque. A gente tem que ter um pouco cuidado que quando a gente coloca, a ativação dele vai para vestibular, para não machucar nem a bochecha e nem o periodonta, não, a gengiva inserida, desculpa, a gengiva inserida ou a gengiva livre do paciente, fundo de saco. Então eu prendo, eu posso prender dessa forma convencional, mas no meu paciente eu prefiro amarrar com amarrio de aço, ou então pelo menos fazer a colocação do elastique em X. Aqui vamos colocar, como é no taipodonte, vamos colocar ele de maneira convencional, ok? Porque isso me dá maior firmeza do fio dentro do slot, eu mantenho melhor o fio dentro do slot. Mas aqui vamos fazer desta maneira mesmo, maneira convencional. Então colocando o elastique de maneira convencional. Nos 4 incisivos, onde o arco de torque vai ficar dentro do slot dos brackets. Ok. Então tá aí o arco. E agora por cima eu venho com o arco de estabilização. Aquele arco 0,20 com o bypass nos dentes anteriores que a gente confeccionou inicialmente. Então tá aí. Daqui a pouco a gente vai observar, adaptando aqui. No slot do tubo principal lá, né? E nos slots dos dentes posteriores, de canino a premolar. Só ajudando um pouquinho aqui para colocar, adaptar esse arco. Ok, veja que na região anterior, esse fio de estabilização ele passa fora do slot. E na região posterior, ele passa dentro do slot. Então tá aí. Agora eu vou colocar elastique nos dentes posteriores, prendendo o fio de estabilização, aquele fio 0,20, ao slot dos brackets posteriores. Vamos lá. No primeiro. Agora no segundo premolar. Só um minuto. Então veja que o arco de torque ele só é adaptado nos 4 slots dos incisivos. E o arco de estabilização é adaptado no slot de canino e premolar. Todos prendidos com elastique. Ok? Dando um pouquinho de trabalho aqui. Vamos botar no canino aqui agora. No paciente, por incrível que pareça, é um pouco mais fácil, que o paciente ajuda não mexendo muito a cabeça. Então, o taipodonte a gente sabe que tem esse problema. Agora no segundo premolar. Ok. Então vamos para a última parte. Então tá aí. Adaptado o arco de estabilização nos slots de todos os dentes posteriores e no tubo principal do molar. Agora com o amarrio 0,10 eu amarro esse fio, o arco de torque, na mesial do molar. O que é mais importante é saber duas coisas, que quanto mais para posterior eu amarrar, mais eu vou ter distância entre o ponto de aplicação de força e o centro de resistência do grupo de dentes, melhor eu vou ter um torque. Esse torque vai ser maior com menos força que eu preciso colocar.
Agora, o que é mais importante é que a distância de um lado do sistema, então se eu estou amarrando aqui na mesial do molar, certo? Eu amarre também o outro lado, para que eu não tenha um torque maior de um lado que do outro, para que o movimento seja bem simétrico. Novamente, amarrar aqui não é tão difícil assim no paciente. O taipodonte a gente tem de estabilizar o taipodonte e ainda segurar o arco de torque e amarrar ao mesmo tempo, então fica um pouquinho mais difícil. É bem tranquilo no paciente, só tem que ter cuidado para não machucar a mucosa do paciente. Pronto, então agora vamos cortar aqui, tá? Vamos amarrar o outro lado. Normalmente eu gosto de proteger com algum protetor de fio essa extremidade aí onde a gente amarra o arco de torque, que é para evitar lesão de bochecha no paciente. Okay. Mesma coisa, era bom se o paciente ajudasse abrindo um pouquinho a boca, né? Vamos lá. Terminando de amarrar aí, palma-rio. Relembrando que a distância entre o ponto de aplicação de força ao centro de resistência lá, até onde eu amarro, tem que ser o mesmo bilateralmente, para a gente ter o mesmo momento. Ok? E uma pergunta comum que fazem é quanto tempo esse arco em quanto tempo ele vai trabalhar. Normalmente é bem rápido. Mesmo que o torque seja bem grande, que a gente precise, 3, 4 meses a gente já consegue essa correção, que é diferente do arco contínuo, que a gente leva bem mais tempo. Ok? Então tá aí o arco de torque amarrado, prendido no paciente e já ativado. E aí o que a gente vai esperar é um mês a mês e manter esse nível de ativação até atingir o posicionamento que a gente quer dos incisivos. Bom, pessoal, era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero ter ajudado em alguma coisa. Qualquer dúvida, eu vou deixar aqui nos comentários o meu e-mail e vocês podem perguntar, que se eu conseguir eu tiro essa dúvida de vocês. Obrigado e até a próxima.